Gente linda, nós estamos de volta para a nossa conexão aqui em nosso streaming e também em nossas redes sociais. Streaming, né? É uma palavra bonitinha. O que é o nosso streaming? É o nosso canal de televisão nas nossas plataformas e pela internet. Como é que você recebe a nossa programação? Manda um WhatsApp agora, olha, eu quero o programa Conexão todos os dias na minha casa, tá? Além da nossa grade de programação, viu, gente? Você vai ter outros canais muito legais. A galera tá me chamando aqui. E esses canais muito legais, o que são? 103 canais, com filmes, com esporte, com muita música, com seriados, tudo que você gosta de ver na televisão. E agora de forma gratuita, tá certo? Então, são 103 canais que você vai receber no seu celular e na sua casa. E é muito simples, tá bom? Ó, o número tá aqui embaixo, 998-185731, para você mandar um WhatsApp agora, eu quero o aplicativo Conexão. E aí é bingo, você assiste tudo que rola aqui em Medianeira, em Marechal Cândido Rondon e nos próximos dias nós estaremos no norte e no sudoeste do Paraná também. E aí vai ser uma programação local super bacana para você curtir nossa programação, tudo programação de forma gratuita, estar sempre muito bem informado com tudo o que acontece na sua cidade e na sua região, tá bom? Deixa eu cumprimentar a galera. O Leandro, tá bom, que está nos assistindo agora, Caio Rodrigues, o Christian e a Caroline. Mandam beijos e abraços e uma ótima quinta-feira para todos. Gente, olha, o que nós vamos conversar hoje no programa? Ah, o Flamengo passou, tá bom, tá certo aí, Chuchu. Quem mais que passou ontem na Libertadores, hein? Já eu vou abrir a tabela aqui, que o Chuchu já está comemorando que o Flamengo está na próxima fase. O Palmeiras também está na próxima fase. Tá bom, Nenose? A galera que participa conosco todos os dias. Aqui do nosso Cantinho do Café hoje sem convidados. Ontem eu tive a presença do pastor Toninho, que é o nosso secretário da Assistência Social aqui de Medianeira, e o programa foi show de bola, né? Bom, enfim, hoje é o nosso bate-papo entre eu e você. Então, pá daqui, pá daí. Fechou o negócio? Muito bem. A gente vai falar então sobre Libertadores. Hoje é dia de jogo das damas. As meninas vão receber o Roberto Fernandes e o Conrado Andreola, que vão contar mais uma história sobre mais uma caminhada aí do caminho de Compostela. É que é maravilhoso, tá certo? E a Lu Hellman, nossa apresentadora lá de Marechal Cândido Rondon, entrevista a professora Úrsula, e elas vão falar sobre terapia familiar hoje em nossa programação. Hoje eu tô com programação na língua, né? Então, para começar muito bem o programa de hoje, nós vamos direto e retos para Mini Fazendinha. E todo final de semana são boas e belas opções e belo dia para você ir para a Mini Fazendinha, sempre com um belo dia. Olha, no sábado, feijuca com café da manhã. Claro, você vai lá para lá muito cedo. Café da manhã colonial e depois a feijoada. E no domingo, café colonial, bem cedinho, você passa o dia inteirinho e depois mais de 50 pratos deliciosos. A Mini Fazendinha é sensacional, tá bom? E você é o nosso convidado. Olha só. Um belo dia, que belo dia, Me faz tão bem ter companhia, gosto de andar, sentir maresia, que belo dia, andar por aí, enxergar longe, até o horizonte. Um belo dia, que belo dia, um belo dia, que belo dia, um belo dia. Sentir o ar enchendo meu peito me faz feliz, vivir desse jeito. Um belo dia, que belo dia, um belo dia, que belo dia, um belo dia, que belo dia, um belo dia. Tô em casa de novo, né? Aqui é a tua casa, Aqui sabe? é a minha casa. Hoje, além de mais de 50 pratos, tinha frutos do mar diferentes, né? Tinha um bobó de camarão lá. Bobó de camarão. Que mais que tinha lá que eu achei diferente? Bife à milanesa de fígado.
Tinha sambiqueira, que é outro prato também, que a turma gosta bastante, né? E, cara, eu até me lembro assim de cabeça qual quantia que tinha. Mas tinha mais ou menos uns 5 variedades a mais. O pessoal está nos vendo todos os dias, todo final de semana também aqui na Record, e a casa está sempre cheia aqui, né? Graças a Deus. Graças né, a cara? Deus, você vê, se não tá chovendo, a turma sai, as crianças querem sair, querem andar de jirico, os adultos querem fugir um pouquinho da adrenalina também. Então, graças a Deus, fim de semana é completo. No sábado, feijoada. Feijoada. Não pode ser diferente, né? Sim. E mais feijoadinha. muitos acompanhamentos, né? É claro. Aí nós temos frango ao molho, costela, leitão, né, bem variado, não é só a feijoada. E no domingo, que a gente está vendo nas imagens aí, uma loucura. Você tem que vir com muita fome, né? Eu peço para as pessoas que vêm para tomar o café que tomem o café até 8h30, 9 horas no máximo. Porque senão depois você não almoça. Não almoço, perde o almoço. Ó, tem drinks, né? Diversão pra garotada, demais até da conta, Tem né? bastante. Então, Nós temos o jirico para eles passearem, tem a pintura do rosto para as crianças, né? Tem área de pesca, que nós não cobramos pesca esportiva. Se a pessoa quiser participar da pescaria, pode ficar à vontade, nós não cobramos a pesca esportiva. muito bom. Né? E tem bastante variedade para eles andarem aí. As aulas voltaram, o pessoal quiser de repente reunir a turma, vir pra cá pra almoçar aqui, tá valendo também. Também. Ou durante a semana também é bem-vindo, né? Bem-vindo. Se as escolas, às vezes tem alguma diretora de escola que quer trazer os alunos para cá, pode ligar para a gente faz um buffet à parte para eles durante a semana, né? E se vir passear sábado e domingo também serão bem-vindos. Eu escolhi esse cantinho justamente para pegar esse movimento de gente indo e vindo aqui. Renato, obrigado. Obrigado, fique com Deus. Pessoal de Cascavel, de Foz do Iguaçu, que vem para cá ou de outras regiões, passou pelo pedágio com 5 pessoas no carro, você paga a conta ainda? Eu pago despesa do pedágio. Vindo e indo. Sim. E graças a Deus, a turma de Toledo, Marechal Rondon, até através da sua televisão, está vindo bastante, estão prestigiando bastante. E ó, vai aumentar, vai ter programa sertanejo e o cenário vai ser inteirinho aqui da Fazendinha, então ó, é que nem o Renato sempre fala aqui é a nossa casa. Obrigado, Renato. Vamos lá. Um abração. Sentir o ar enchendo meu peito me faz feliz. Vivir desse jeito, belo dia. Que belo dia. Belo dia, que belo dia. Belo dia, que belo dia. Belo dia. Belo dia, beijar María. Belo dia, gritar con la torcida. Belo dia. De noite ou de dia. Belo dia, que belo dia. Belo dia, que belo dia. Belo dia. Que belo dia. Belo dia, que belo dia. Belo dia, que belo dia. Belo dia. Então, com certeza, nos vemos no final de semana no Recanto ou na Pousada Mini Fazendinha, tá bom? Lá é tudo de bom. Tá bom? Tudo de bom. Beleza. Evaldo, grande abraço para você. Deixa eu ver quem mais conversa conosco agora. Tonelli, claro que estaremos em Quatro Pontes. Vai ter evento grandão, bacana, em Quatro Pontes. Minha doutora Daênia, beijos. A Ana também acompanha agora a nossa programação, tá bom? O Luiz Carlos mandando abraços para todos. O Rodrigo e também o Sérgio assistem agora a nossa programação. Eu tô te falando que hoje eu tô com a palavra programação, né? Vamos lá. Hoje, nossa conexão com Marechal Cândido Rondon. Nós temos um programa lá que é sensacional. E a Lu Helman, nossa apresentadora, ela tem o programa Chega Mais, que é uma das nossas principais atrações. E ela entrevista a Úrsula, a professora Úrsula. Eu nem vou arriscar falar o sobrenome da professora, tá bom? Meu alemão não anda muito bom. Sei lá se é alemão também, né? E a entrevista é sobre terapia familiar. Meninas, bem-vindas. Para uma conversa bem legal com terapia familiar, a professora Úrsula, que aqui está, e conosco Farol Modas, para o programa Chega Mais, iniciando agora aqui com vocês. Para entender o ser humano, é preciso buscar as raízes desse ser humano para saber as situações, o que acontece com ele,
para seguir o norte e norteá-lo. E para isso nós trazemos a terapeuta familiar Úrsula Hohenroth. Isso? Isso, A bem pronúncia é um pouco mais complicada, mas saiu. Úrsula, você já tem formação há 31 anos como professora e estava atuando na rede pública, certo? isso. E a partir de uns start ali dentro de sala de aula que você teve um insight onde você foi buscar algumas informações, onde você foi buscar umas respostas para tais situações de aluno. Nesse momento, eu gostaria um pouquinho, antes que a gente entrasse no nosso assunto principal, que é a mulher, eu gostaria que você falasse a respeito da sua formação. Como você chegou até aqui, nesse momento de terapia familiar, e até mesmo por que razão também. Isso. Então, no decorrer desses 31 anos que eu trabalhei na escola pública, eu pude observar os movimentos dos jovens e dentro da escola mesma. Como eu referi em um outro momento, a escola parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Por quê? Cada um que vive ou que vem à escola, ele vem com uma história familiar, ele vem com aquelas cargas. E aí, dentro desse movimento, eu fiz uma especialização buscando sobre a história da humanidade e, posteriormente, com questões que vieram a acontecer dentro da família mesmo, eu fui buscar o lado da terapia para nos auxiliar e comecei a fazer esses estudos mais profundos dentro do Reiki, barra de Axis, CIV, Ciência do Início da Vida, com a doutora Eleanor Luzes, Forfeel, dentre muitos outros cursos, porque a gente sempre está em busca de querer melhorar como pessoa também, e também como terapeuta para poder auxiliar da melhor forma possível os clientes, as pessoas que precisam. Então foi de uma necessidade pessoal e também profissional. Isso. Juntou os dois. Isso. O início foi porque eu queria entender o que estava acontecendo na escola. Porque todo aquele movimento que eu acho que você já deve ter percebido, que existem brigas, existem depressão, existe tristeza, existe um movimento muito grande que não é só dos jovens, é dos profissionais da educação também, porque atrás de cada um deles tem uma história, atrás de mim tem uma história, atrás de você tem uma história, e essa história, ela é transmitida através do DNA, e aí vai passando de geração em geração e a gente vai repetindo certos movimentos. E é algo que a gente carrega, né? A gente carrega inconscientemente. Inconscientemente, a gente carrega e traz para dentro das nossas vivências. E falando em carregar, a gente vai trazer um ponto fundamental aqui das mulheres. As mulheres é que são o pilar da situação, o pilar da família, muitas vezes, e elas carregam esse nome de ser o pilar, esse nome de ser quem conduz as situações dentro de casa. E por quê? Então, porque dentro dessa história, a mulher, ela foi colocada como o centro do lar para gerenciar tudo, cuidar dos filhos e fazer todo aquele movimento interno aí, e o homem saía para trazer o dinheiro para isso. O provedor. O provedor. Mas, no decorrer da nossa história, quando a mulher pediu, que ela quis fazer esse movimento para fora, o que aconteceu? Ela teve que manter toda aquela questão interna da família, educar os filhos, cuidar da roupa, cuidar da comida, etc, etc. E, além disso, ir buscar fora o dinheiro, né, para manter. E o homem continuou com o mesmo movimento. Então, espera-se que as mulheres hoje ensinem os seus filhos
a que eles também fazem parte daquele movimento dentro de casa, né? Você comentou a respeito de filhos, e é algo que a gente gostaria aqui de trazer, a adolescência. Muitas mulheres carregam isso desde a adolescência, essa situação. Eu vejo amigas minhas que hoje estão carregando algo que naquele momento, vou dar um exemplo aqui, mas uma amiga que carrega o pai e a mãe, de uma forma onde que ela se torna a mãe dos pais, por alguma razão, e a gente não entende muitas vezes por quê. E é na terapia familiar que a gente vai entender isso. Sim. No decorrer da minha caminhada dentro dos estudos, também tive a percepção que eu ocupei um lugar errado dentro da minha família, da minha família de origem. O que acontece? Existe a mulher, a menina, que quer ser a salvadora. E aí ela quer salvar o casamento, ou ela quer salvar a mãe dela, e inconscientemente ela passa a ocupar o papel de mãe da mãe ou mãe do pai, entende? E aí se torna pesado, que como eu dou um exemplo sempre nas terapias, você acha justo, se você tem um filho, esse teu filho pequeno carregar você? Daí a pessoa fala, não, então é isso, você é a menor, você é a pequena, por que você continua querendo carregar os pais, né? Querer fazer por eles, e eu acho que assim, adoece muito. E a terapia familiar é algo que vai realmente dar uma solução para isso nesse momento. Quando a pessoa que busca esse movimento, ela quer realmente sair do lugar que ela está e evoluir para o próximo passo. Porque existem pessoas que buscam e nunca encontram a solução porque elas não querem pagar o preço. É como você pagar para pagar a tua mensalidade na academia e você não ir, e no final do mês você brigar com o professor lá da academia porque você não melhorou a tua musculatura. Eu paguei, né? Tipo assim, faz sentido. Assim, em todo movimento que você vai fazer, você precisa fazer o que precisa ser feito para você poder mudar o jogo. Então tá já. E daqui a pouquinho a gente volta a falar mais e a gente vai dar um leve intervalo e já voltamos. Home Decor, tudo o que você precisa para decorar a sua casa, o seu escritório, a sua empresa, ambientes masculinos e femininos. Vem comigo! E eu vou mostrar um pouquinho das novidades dos sofás aqui da Dona Cleci, que já me adiantou que chegou muita coisa nova, como por exemplo, esse sofá de couro 100% legítimo, elétrico também, com acoplagem para você poder carregar o seu computador, o seu celular, o seu smartphone. Esse aqui também 100% couro, e esse aqui que chegou de Gramado fresquinho e ó, super confortável. O que não faltam por aqui são opções: lustres, quadros, louças, toda a linha de móveis, sofás e tapeçaria.
E Úrsula, nós falamos a respeito da responsabilidade que é a mulher tendo essa responsabilidade de ser mãe da mãe, ser mãe do marido, que nós estávamos comentando, e é uma responsabilidade muito grande, né? A que ponto que chega essa situação ser conveniente ou não? A relação começa a ficar muito difícil, fica pesado para ela tá carregando todos esses pesos. Provavelmente ela tende a adoecer. Ela começa a ter problema de dores nas costas ou outros problemas, porque o peso energético que ela está carregando, ele vem para pro corpo físico. Porque assim, todas as emoções que você vive, que você passa, ele se transforma, ele vai bloquear algum espaço no teu corpo físico, alguma glândula, algum lugar ele vai, e aí a tendência são aquelas pessoas que perderam o prazer pela vida, estão direto ou entram em depressão, estão direto buscando auxílio medicamentoso, algo nesse sentido. Então ela passa a adoecer de uma forma física também, e o emocional também fica mas de um outro lado, né? Ela não percebe essa situação. É que o corpo começa a pedir socorro. Tá pesado, vai para outro lugar, tá pesado, aqui não dá. É mais ou menos assim, o corpo tá falando, né? O corpo fala, ele fala através de dor, quando não dá mais, ele fala através de questões que deixam de ter um bom funcionamento, pressão alta e outras coisas. Então, uma dica para quem está nos assistindo é: adoeceu, viu que o fardo está grande, que o fardo está carregado, dá uma pensada aí e procura uma terapeuta familiar, né? É um olhar para si. Eu gostei muito do Jacob Petri. Ele outro dia ele falou assim, que se você busca felicidade no outro, você nunca vai ser feliz, porque o outro, como que você vai jogar a responsabilidade para mãe, para pai, para irmão, para marido, para filho? Eu só vou ser feliz se eu vou ser mãe. Eu vou ser só feliz se eu me casar. Não pode. Você tem que buscar a felicidade e a completude dentro de você, não fora de você. O outro vai somar, mas você tem que estar inteira, você não tem que estar pela metade. Estar bem faz caminhar bem, né? Isso. A família toda. Uhum. Voltamos para a escola. Na escola você diz a panela de pressão, né? Quando que a escola é uma panela de pressão e muitos lares às vezes tem uma consequência disso. Quando o aluno está em sala de aula, ele vai pedir ajuda de alguma forma. Qual que é essa forma que ele pede ajuda muitas vezes? Geralmente é gritando, fazendo bagunça, a desordem. Por quê? O que acontece quando um pai e uma mãe não veem o seu filho? O que ele pode fazer para ser visto? Gritar, chorar, estragar ou ir mal na escola para os pais olharem para ele? Ele tá tipo assim pulando e gritando: "Ai, me olhe, me veja, eu estou aqui". Muitas vezes é inconsciente desse pai, dessa mãe. Eles não têm essa percepção de que essa criança sente, ou esse adolescente sente que não está sendo visto. E aí chega lá na escola, ele vai extravasar porque ele quer ser visto por alguém, nem que seja na dor, né? Porque acontece em muitos casos, né? E quando essa situação chega na casa, a responsabilidade então troca o papel, né? Passa a ser da mãe ou da mulher. E aí, como é que fica nessa situação? Meu ponto de vista, que é só meu ponto de vista, o filho é do pai e da mãe. Ambos têm que entrar num consenso, num diálogo, numa conversa, tomar consciência do que está acontecendo e mudar, às vezes, algumas pecinhas dentro do movimento familiar que muda toda
essa conjuntura desse jovem, dessa criança que está gritando por me veja, me ame, ou eu quero que você me abrace, sabe? São pequenos movimentos de ter um dia da semana da família, o dia de nós fazermos algo junto, sabe? Todos os dias ter um pequeno movimento com essa criança, com esse jovem, um diálogo, uma troca, sabe? Porque a questão assim, é o pai e a mãe. Não dá para jogar a responsabilidade toda. Pensa, uma mulher que trabalha 8 horas por dia, ainda ter que chegar em casa, fazer comida, lavar a roupa, limpar. Então, ela não consegue olhar para essa criança, sabe? E aí você pensa assim, e olha, sem julgamento, porque eu me coloco no lugar dessa mãe, tá? A criança ficou o dia inteiro ou na escola ou na creche. Quando chega em casa, às vezes é colocada ali de lado, porque a mãe ainda tem que fazer todo um outro movimento dentro de casa. Só que o filho não é só dela. O filho é do casal. Então, enquanto que a mãe prepara o jantar e faz outros movimentos, o pai senta e brinca com essa criança. Uma divisão de tarefas. Óbvio. Agora, o que a gente vê muito? O homem adulto, hoje, agindo como uma criança que fica assistindo videozinhos e dando risada, e a mulher lá, sabe? Batalhando, então, eu acho assim, ambos querem ter os filhos, ambos assumem esse movimento de criar. E não é ter filhos porque os outros querem. É ter filhos porque ele me completa. Já nesse assunto a gente vai falar um pouquinho mais no próximo bloco. E a Úrsula comentava a respeito dos afazeres pai e mãe dentro de casa, né? Continuando o nosso assunto, então, Úrsula, um exemplo que você estava dando? Então, que tem que existir um movimento de troca. O pai e a mãe partilharem de tudo dentro de casa, sabe? Dos cuidados com os filhos, dos cuidados com a comida ou outras coisas. Tarefa de casa. Isso, tarefas, coisa e tal. A gente tem muito a questão afetiva da comida. Nós temos assim que a mesa, sentar-se à mesa com os filhos, jantar, ou se dá pelo menos uma das refeições por dia,
sentar, ficar depois um tempo conversando, pedindo sobre como foi o dia. Queria comentar que isso já não se acontece mais, né, em muitas famílias, por conta da nossa corrida, por conta da nossa vivência, né, que hoje o mundo já está um pouco mais assim. Mas eu lembro muito bem que a minha família é de pai e mãe, familiares muito grandes, né, e todos os momentos em que nós sentávamos à mesa foi no momento em que nós tínhamos vovó e vovó juntos. E quando já não se tem mais o vovô e vovó juntos, parece que isso já se perde. Em muitas situações eu percebo isso em muitos familiares, né? E essa vivência a gente tem que resgatar. Tem que resgatar essas experiências, porque eu acho interessante, eu particularmente, longe de ter o conhecimento, mas tão próximo, né? Mas essas vivências é interessante e faz se aproximar como ser humano e como família. Sim, porque assim, em alguns pontos eu sempre fui um pouco crica. Tipo, na sala não podia comer, o lugar é sempre sentar-se à mesa. Para tomar lanche, para qualquer coisa, ali ao momento. E é o lugar de união da família, é o lugar, assim, é sagrado, assim. Para mim, ali estar e conversar. E daí é um momento que o pai e a mãe, eles podem olhar olho no olho desse seu filho, dos seus filhos, e pedir como foi o dia, se teve algo que foi difícil para ele resolver, porque é o momento de você estar entendendo o que está acontecendo. Mesmo que a criança tenha 2 anos de idade, 3 anos, é um momento de você sentar e conversar com ele. Aquilo vai ser tão bom para ele que ele vai sentir um desejo de estar lá com os pais, sabe? Não estar no quarto jogando joguinho ou saindo para qualquer lugar. E se tratando até mesmo de casal, né? Eu acredito que não só família assim constituída por filhos e tudo mais, mas o casal também se olha um pouquinho mais e sente à mesa junto, converse, a mesma forma como se tivesse um filho ali. Tem tantos assuntos entre casais que eu acho que é interessante, né? Sentar-se à mesa, fazer daquele momento ser grandioso para ambos os lados, né? Eu acho que é um pouquinho disso que a gente queira resgatar. Eu acho isso muito interessante, porque assim, um casal, a mulher tem os projetos e os planos dela, o homem tem os projetos e os planos dele. E ambos precisam caminhar juntos e terem um projeto deles, sabe? Porque, exemplo, você está construindo o teu movimento, o teu esposo está construindo o movimento dele, mas vocês têm algo que vocês dois querem, entendeu? Então é um momento, indiferente de ter filhos ou não, é um momento de sentar, dialogar, conversar sobre projetos, sobre planos, sobre ideias e sobre coisas até que aconteceram. Porque assim, exemplo, questões que aconteceram contigo no dia que foram difíceis, às vezes você poderia conversar com ele e aí o fato de você falar vai esvaziar a dor. Ameniza, né? Ameniza. E é a mesma coisa para ele também. E falando em amenizar, a mulher como um pilar da situação, de que forma que a mulher de que forma isso impacta a mulher a ponto de que ela possa adoecer? A falta de diálogo? A falta de diálogo, a falta de conversa. Ela é tão centrada na família, né? Um pilar ali. E de que forma isso vai impactar no diálogo, né? O diálogo vai impactar. Assim, a mulher, ela é muito sensível. E também nós temos as diferentes fases da mulher. Só um pouquinho. Eu gostei desse sensível e a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho com mais informações da sensibilidade da mulher. Segue a gente aí e daqui a pouquinho a gente está de volta. Tem lugar que a gente chega como hóspede e sai como família. Nosso hotel é novinho, moderno,
mas com aquele jeitinho acolhedor de casa. Você acorda com um cheiro de café fresquinho e pão quentinho na mesa. Delicioso, feito com carinho. Viajando a passeio? Aqui é a base para descansar depois de passear. A Negócios, nosso auditório está pronto para receber sua reunião com conforto. Hotel Dois Irmãos. A gente te espera de braços abertos. A mulher sensível. E nós falávamos a respeito do diálogo entre o casal para que a mulher não se tenha esse peso, esse fardo tão grande. Como isso procede? Então, assim, a mulher, ela é sensível e ela no decorrer da vida dela, são várias mulheres que a gente vai mudando no decorrer da nossa trajetória e durante o mês também. E esse movimento de ambos, do casal, estar ali conversando todos os dias, o marido também vai ter as percepções de quando ela não está bem, de quando ele precisa dar um abraço, de quando ele precisa só um olhar, ou aquele momento que ele vai tocar na mão dela e dizer, eu tô junto contigo, sabe? Ele poder, tipo assim, como que uma casa pode ficar em pé com um único pilar, né? Precisa, os dois têm que se unir, os dois têm que estar juntos. É difícil porque a mulher veio de uma realidade, o homem veio de uma realidade, veio de uma família, veio de uma história muito diferente. E aí eles vão construir uma maneira própria deles de viver, de construir o movimento da família deles, sabe? Porque para mim, família o casal é a família. Uma pessoa, hoje em dia já em estudos, uma pessoa com os seus pets é família. Não deixa de ser, sabe? É o amor, né? É o amor que está envolvido. Isso, e falando agora de pets, é uma coisa assim que nós humanos tínhamos que pegar, como eles são, um amor incondicional. Eles são o mais puro amor. Inclusive, ano passado eu fiz o reiki, animal reiki, e fiz até um mestrado. Então, eu atendo também animais. Ai, além que bacana, de famílias. olha só. Porque para mim, a família é tudo isso. Então, todos têm que estar bem. Todos têm que estar juntos. Tem até uma história que em outro momento a gente volta a falar, mas eu acredito que quem tem um pet, é mãe ou pai de pet, é um tutor de pet, tem um coração maravilhoso e gigantesco, né? Tem sim. E aí você, voltando à nossa conversa principal, você defende de que o passado ele não pode ser apagado. Ele tem que ter uma ressignificação para ele seguir adiante, para não acontecer mais e para dar um norte para a família ou para a pessoa, né, para a mulher. E de que forma a mulher pode se libertar dessas expectativas que não são delas, assim, esse poder que às vezes, o pilar muitas vezes não é só dela? A palavra-chave é autoconhecimento, cura. A partir do momento que você acessa suas questões de dor e você passa a entender qual que era o movimento familiar, o movimento cultural da época, e você decide deixar isso, não levar mais junto contigo, você passa a ter consciência de tudo e você escolhe o caminho que você quer seguir. Sempre é uma escolha eu me manter na dor, é uma escolha eu querer ficar olhando para o meu passado, para minha infância, para aquilo que meus pais viveram ou para aquilo que eu vivi lá atrás e não olhar para frente. É uma escolha. Mas eu posso também, tomei conhecimento, entendi, mas de hoje em diante eu vou escrever minha história de uma forma diferente. Vai ter cicatriz? Vai ter cicatriz. Vai ter dor?
Vai ter, mas e vai ter momentos assim, a nossa vida, ela é um constante picos e vales. Então o que acontece? Você tá aqui, acontece uma situação, você cai. Mas quando você tem autoconhecimento, você não vai ficar no vale muito tempo. Você logo sobe lá e sobe mais alto e você consegue superar e se superar. Mas é assim, lembra que eu falei antes, a mulher tem suas metas, seus objetivos, o homem tem, e aí é assim, você ter um ponto, ter um foco e ir em direção, sabe? Não perder esse foco e esse ponto. A mulher, então, e tanto o homem tem esse momento ali propício para que ele possa buscar essa ressignificação. Tem os insights que a gente fala, né, Úrsula? Sim. Basta procurar, né? E olha que é uma vida inteira de busca, porque assim, são camadas que você vai tirando e aí você vai aprofundando mais, porque às vezes a questão, ela tá lá na profundidade, no mais íntimo, mas o que aparece é aquela casca de fora. Alguns falam que são as cascas de cebola que você vai tirando até você chegar lá no centro. Outros usam a metáfora do repolho, que também tem várias camadas. Então, o intuito... Por isso, assim, o principal é estar em busca. Não é só buscar na terapia. Lá é o início, porque às vezes você está andando num círculo ou fazendo um looping na tua vida, um looping assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí você busca lá, aí o terapeuta encontra o fiozinho, aí você segue a tua caminhada e em busca, sempre em busca de leituras, podcast, sempre a gente tem que estar buscando. A gente finaliza assim com essa busca e eu acho que é interessante a gente falar mais a respeito. Você está convidada a estar aqui conosco mais vezes para que a gente possa falar de muitos outros assuntos que a terapia familiar sempre traz benefícios, né? Eu posso falar uma frase? Fique à vontade. Num dos estudos assim que eu fiz com o Satya Sai Baba, ele coloca aqui uma frase bem simples. A mudança no mundo começa comigo. Olha se só. cada um falar, ó, a mudança começa comigo. Então, se eu buscar melhorar, tudo em volta melhora. Eu melhorando a minha energia, quantas pessoas eu posso beneficiar? Então, comece por você. Comece por você. É isso. A gente não tem mais o que falar, porque eu acho que é finalizando mais com essa história de começar pela gente, o mundo e todas as outras situações ficam bem melhores e mais fáceis de lidar, né? Então, fica o convite para um próximo programa. Estaremos aqui de casa aberta para receber Úrsula com a terapia familiar. O nosso Chega Mais inédito, toda quarta-feira, 8 horas da noite. Nós estaremos mudando nossa programação e os nossos horários nos próximos dias, nessa nossa conexão, e é conexão aqui de Medianeira para o resto do mundo. Nós estaremos apresentando agora de forma ao vivo todos os campeonatos do Country Club, do veterano e também da categoria livre. Ontem teve final da categoria livre e a Stream Waxala, time 1 e 2, são os campeões. Primeiro e segundo lugar, é tudo do Waxala, né? Tá tudo dominado. E a gente vai mostrando isso tudo na programação para os senhores, certo? Mas nós estaremos, então, voltando ao assunto, nos próximos dias e próximos campeonatos, então, praticamente todas as rodadas ao vivo, nas terças e quartas, lá no nosso Country Club, e a gente vai pensar ainda na ideia de voltar lá para o nosso Clube União também. Ok, eu vou para o intervalo e já eu volto com mais.
tem firmeza para todo dia. Que tal um mignon suíno para o almoço? Para o jantar, picanha suína no ponto. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Vai construir ou reformar? Nós, da Maronese Casa e Construção, temos de tudo, do alicerce ao acabamento, com entrega rápida. E não é só isso. Oferecemos também produtos para jardinagem. Para a sua casa, temos utilidades, louças, panelas, utensílios de cozinha e produtos de cama, mesa e banho. Para as crianças, papelaria e brinquedos educativos, bicicletas, triciclos e muito mais. Lembrando que aqui na Maronese Casa e Construção, a entrega é rápida e a qualidade é garantida. Se você busca uma vida sem limitação e entende que na realização dos seus sonhos, ficar parado nunca é uma opção, prazer, nós somos a Realize, uma empresa de soluções de crédito que entende muito de gestão e planejamento, com soluções personalizadas e seguras que cabem no seu bolso e te ajudam a sair da paralisia financeira, seja para comprar sua casa, trocar de carro ou dar o fôlego que a sua empresa precisa. Realize, o dinheiro sempre a seu favor. Sorrir sem se preocupar, falar sem esconder. Superou muito as minhas expectativas. Viver sem dor. Saúde bucal é isso, liberdade, autoestima e qualidade de vida. Aqui na Espásio Sorridente, cada atendimento é pensado para devolver mais do que dentes bonitos. É devolver você para você. Seu bem-estar começa com um sorriso. Cuide dele com a gente. Olha esse paraíso para quem ama look fitness. Na Moda e Forma, cada peça foi escolhida para valorizar seu corpo e te dar conforto de verdade. Tem conjuntos incríveis, modelagens que seguram tudo no lugar e cores que estão super em alta. Tecido de qualidade, zero transparência com caimento perfeito, do básico ao estiloso. Aqui você encontra o look ideal para treinar e sair pronta. Vem para Moda e Forma e sinta essa experiência de perto. Palavra-chave: conexão. Conexão com o passado. Conexão com a natureza. Conexão com o futuro. Equilíbrio e harmonia em celebração a novas experiências. É tempo de renascimento, crescimento, força e paz. Um conceito que nutre o corpo, mente, a alma e enriquece a experiência humana. É tempo de renascimento, crescimento, força e paz. Em meio a um ambiente acolhedor que enaltece o seu estilo de vida, a autenticidade é a chave para resgatar o verdadeiro significado de viver bem. Maori, esculpido pelo sopro da natureza. Voltando do nosso intervalo comercial, hora da gente cuidar agora do nosso sorriso. E tem mais uma história super legal da Espásio Sorridente. A gente começou a fazer tratamentos aqui, né? Seja de canal, e revisão, clareamento de dente, em função de uns amigos que indicaram a gente a vir aqui. A partir do momento que a gente veio aqui e viu o comprometimento da equipe, a energia positiva que tem aqui, a gente começou a ser cliente deles, né? A partir disso, as nossas crianças vieram aqui e se sentiram muito bem.
E quando a criança se sente bem num ambiente, é porque é um ambiente positivo, né? Então a gente ficou tranquilo em trazer elas, deixar aqui. Muitas vezes a gente tem que ir para a cidade, deixar elas, que a gente resolveu outros problemas, né? Outros serviços. E a gente deixa elas aqui com total segurança que vão ser bem atendidas e a gente fica tranquilo. A Aspásio cuida do meu sorriso e vai cuidar do seu também. Ó, a autoestima fica lá em cima quando o sorriso tá bonitão. Não é verdade? Direto e reto, então, para minha clínica, a Aspásio Sorridente, aqui de Medianeira. Hoje é dia de Jogo das Damas. Eu vou conversando com você e interagindo com a galera que manda beijos e abraços. Né, Caroline? Já mandei beijos. É para mandar mais beijos agora? Tá bom. Para os amigos de Campo Grande que estão visitando Medianeira. Olha que legal, Caroline. Sejam bem-vindos. Quem nasce em Campo Grande é o quê? Responde aí para mim. Daniel, muito obrigado. Kelly, muito obrigado. Sérgio e Lucas, obrigado pela audiência. Uma pitadinha do jogo de damas ou das damas de hoje, 8 horas da noite. Agora é só uma introduçãozinha, tá certo? Para a gente saber o que vai ser de principal atração. E hoje nós iniciamos mais um Jogo das Damas com uma excelente companhia, ou excelentes companhias, Fabiana. Excelentes companhias, já conhecidos pelo jeito de muitos e muitos anos. Meus, pelo menos, são quase uma vida toda e mais um pouquinho, né, gente? Já tivemos algumas dinâmicas em alguns momentos e algumas atividades realizadas juntos aqui. E hoje nós temos o Conrado e o Roberto para falar um pouquinho do livro deles e das experiências que eles tiveram ao longo do caminho de Santiago. É isso, né, gente? Sejam bem-vindos, meninos. Obrigado, Ju. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Ju. Obrigado, Fabiana. Bom estar aqui. A gente vai, nessa conversa que a gente se propôs, vamos falar um pouco sobre Santiago, um pouco sobre a caminhada, um pouco sobre as motivações, as sensações, enfim, um pouco de tudo aí, à medida que vocês... E a gente vai querer conhecer um pouquinho de vocês também, né? Lógico. Eu acho que isso é muito importante. Então a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta para o próximo bloco. E depois de mais de 4 horas de salão, chegamos a esse resultado, né, Fer? Chegamos a esse resultado. E o que nós fizemos? Nós fizemos um alongamento no cabelo da Ju. Normalmente nós fazíamos mudanças mais com corte, com cor, mas dessa vez a gente decidiu brincar um pouco, né? E a gente nunca teve um cabelo com muito volume, nem muito comprimento. Então a gente optou por fazer isso nesse momento. Eu tô cabeluda, gente, é isso que eu mais queria na vida. Mas arrumei uma confusão pra minha cabeça, né? Dificilmente quem coloca consegue ficar sem. Por causa do volume e é outro cabelo, não muda totalmente do cabelo tradicional. E às vezes é quando eu comentei, né, arrumei algo pra minha cabeça, literalmente arrumei algo pra minha cabeça, mas isso não quer dizer que seja ruim de usar o make. Não, muito pelo contrário, o pessoal tem muito medo, porque o cabelo estraga ou porque o cabelo quebra, não. Se você seguir o protocolo, se for um cabelo bem feito, bem colocado, não vai ter problema nenhum. Eu tenho clientes aí que usam 15, 20 anos e o cabelo é intacto. E como é que a gente chama? Porque um fala mega, outro fala aplique, outro fala alongamento. Como é que é o termo hoje? O termo hoje que a gente usa é esse que nós fizemos no seu cabelo, que é o de microcápsula, é um mega hair de queratina. Mega hair. Então eu estou de mega, gente. Eu estou me sentindo muito hoje. Posso me sentir? Pode, deve. E quais são os protocolos a partir de hoje, então, Fer? Cuidado normal, lavada normal, o que nós pedimos para as clientes que usam não fazer. Em hipótese alguma, deitar de cabelo molhado. Então, se você
tem o hábito de lavar o cabelo e não secar, então a gente pede para que esse cabelo seja lavado pela manhã, para que no decorrer do dia ele tenha o tempo de secagem. E a questão de produto, que tipo de produto eu uso? Tipo, sendo loira, agora com, né, o Mega. Tudo normal, mantém tudo normal. A única coisa que nós precisamos cuidar é produtos com muita oleosidade na raiz, porque daí senão ele acaba escorregando. Entendi. Mas aí o cuidado também é bom vir no salão, né? Vir no salão. Quem pode optar por lavar só no salão, melhor. Mas se não, vida normal em casa. E se cair uma mecha, o que eu faço? Guarda ela, porque custa. E aí depois traz e a gente recoloca. Isso é viável. Obrigado. De nada. Mais uma vez, por você assumir essas loucuras junto comigo. Vocês vão acompanhando aí, né, nos próximos programas, como é que vai ser. A gente volta daqui uns dias contando como foram, né, os primeiros dias, lavagem para dormir, porque tudo isso ainda tem uma adaptação. Tem uma adaptação. Tem o tempo de encaixe, que o cabelo demora um pouco para encaixar. Os 2, 3 primeiros dias ele incomoda um pouco para dormir, mas fora isso é tranquilo. Daqui uns dias a gente volta com mais novidades sobre esse cabelo aqui. Voltamos então com o nosso jogo das damas e aí a gente vai falar um pouquinho, conhecer um pouco, né, dos autores. Eu tô aqui com o primeiro livro, depois a gente vai falar do segundo também. Mas a gente quer saber, Roberto, quem é o Roberto Fernandes? Perguntinha, né? Jaguara, né? Eu esperava que você tivesse uma perguntinha um pouco mais fácil. Não, mas brincadeira, mas eu estou em Medianeira desde 1975. Cheguei aqui para, então, garotão, né? Para trabalhar no Banco do Brasil. Então, garotão, você pegou a referência, Conrado? E aqui acabei ficando, adorei, me apaixonei pela cultura, pelos gaúchos, pelas gaúchas, né? E acabei me casando por aqui e estou até hoje. Isso aí, lá se vão 50 anos, né? Mas você é da onde? Natural de onde? Eu sou natural de São Paulo, mas na verdade eu fui a vida praticamente criado no Paraná, no norte do Paraná, e do norte do Paraná eu vim para cá, né? Então a minha vida praticamente é de paranaense, né? Não tenho... Aí você encontrou uma paranaense nesse rolê aí? Depois que eu encontrei essa paranaense, aí não teve jeito, aí eu não voltei mais para o norte do Paraná. Mesmo porque eu já estava fascinado com o povo, porque Medianeira de 50 anos atrás eram praticamente os desbravadores, né? Eram famílias novas. Medianeira está com 66, está com 50 anos de Medianeira? 50, então a Medianeira bem ainda era uma É jovem cidade. Aquela né? brincadeira, quando eu cheguei aqui, era tudo mato, mais Literalmente. ou menos nesse... Algum pouco de asfalto, alguma coisa assim, mas mesmo assim fabulosa, né? Então isso aí acabou me atraindo, né? E foi o que fez que não tivesse nem sequer um outro pensamento voltado para um outro lugar. Acabei ficando por aqui. E desse casamento, então, surgiram duas pessoinhas. Duas pessoinhas. Uma está aqui, né? Uma está aqui, que é o Conrado, e a outra é a Marion, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Filho, já viu algum pai falando mal do filho? Não. Nem pensar, né? Mas é muito, muito bacana. Então, tudo isso aí a gente foi construindo, e estou muito feliz com todo esse embora os tempos vão passando, mas a gente está preparado para esses novos tempos que eles chamam de terceira idade, né? Mas, enfim. E agora que a terceira idade tem os netinhos também, né? Mais os netinhos para complementar? Mais os netinhos, mas o bom da terceira idade é que ultimamente eles têm jogado 10 anos para cima. Está aumentando, né? Aumentando. Então, isso aí, nós estamos ganhando nós estamos saindo no lucro. Isso aí, de certa forma, dá um pouco mais de tranquilidade. Mas, muito... Gente, eu estou feliz. Muito feliz. E aqui, além do trabalho, além
Você é empreendedor também, sempre, sim, né? A gente Empreendeu. sempre empreendeu e tenho realizado sonhos da minha vida e um deles essa história começou em 2000. E essa história completa logo mais 8 horas no nosso aplicativo e também em nossas redes sociais. Quer receber nossa programação agora? Continuar aí no seu celular, nas suas redes sociais, mas também no seu televisor, 998-185-731. Luciano, quero a Conexão TV na minha casa. São 103 canais, com o que tem de melhor da programação, não só aqui de programas brasileiros, né? Mas tem programação que vem da RAI italiana, tem outros programas muito legais, filmes, esporte, séries, é muito completo e é de forma gratuita para você. É isso que temos para hoje. Gente, que Deus nos abençoe, né? Se Ele quiser, amanhã nós estaremos de volta.